E hoje, sabadão também é dia de bate-papo aqui de futebol e tal. E agora amanhã começa a nova fase do Campeonato Paranaense. E nós vamos falar justamente sobre isso. Miguel Saifer está aqui comigo. E o Mura Mura, o homem que fala debaixo do gramado, e me parece que agora vai falar debaixo da areia também, Mura. Tudo bem? Boa tarde, meu querido. Muito boa tarde, Tony. Boa tarde a toda a equipe da TVCI, as pessoas que estão assistindo e uma grande audiência. Mais uma vez, um prazer estar nesse canal de televisão que representa todo o litoral paranense. E você todas as madrugadas lá na Terra Nativa? Estamos lá, na festa janeiro. Hoje eu estou em casa, né? 5 da manhã? Futebol, das 5 às 8 da manhã na Terra Nativa. Nunca chega atrasado? De vez em quando, né? Ah, tá. Então tá. Olha aqui, ó. Miguel Saifer. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Tony. Muito obrigado mais uma vez, né, de ser Prazer lembrado. É nosso. É sempre um prazer compartilhar, né, dessa douta Colenda Junta e principalmente hoje. Não, né? pera, o que você falou? Douta Colenda Junta. Tipo, explica pra mim. Douta Colenda. Vou falar assim, igreja. me explique pra mim. Ah, bom, aí seu Valdir, calma. Douta Colenda é uma referência que se faz, né? É uma moção, né, de louvor sempre às pessoas, né? É um sinal de reconhecimento. E douta Colenda seria assim, o egrégio. Douta Colenda significa pessoas ilibadas, prontas para isso, são capazes. Então, mais uma vez, meus respeitos e meu agradecimento. Aula, hein? Tomara que seja, né, Tony? Como é que é o plural de Papai Noel? Papai Noel não tem, né? Nem de Papa, eu acho, né? Não tem plural? Eu acho que não. É Papai Noel, Papais Noéis, Papais Noels. Hã? Papais Noéis. O jornalista Rafael Paes está dizendo que é papai... Porque nós temos dois aqui. O Mura Mura é Papai Noel todo ano e o Miguel Saifer, que também faz um trabalho fantástico junto com a equipe dele aí nas ilhas. São dois Papais Noéis. Muito bem, parabéns pelo trabalho. E vou dizer uma coisa a você, acabei de descobrir que o Mura Mura é fofoqueiro, porque ele detonou você aqui agora há pouco e estava falando também do Valdinei Garcia, que viajou de avião e foi fralda. Esse foi o Miguel que me passou. Olha, agora já come... Miguel veio até a marca. O Valdinei te chamou de homem-bomba, não sei porquê. Mas ele faz, como é que é, selfie, na hora de fazer o chiquinho. Olha, nós Parnanguara, nós temos um conhecimento, né? O Valdinei deu uma prova total, né, de caboclismo, né? Será se existe. E outra, ele e o cidadão Sérgio, nosso companheiro da nossa co-irmã, comentarista, eu queria só que ele falasse aqui para vocês uma coisa. É o preço do café no aeroporto. O cara que não sabe, olha, quase o dinheiro não deu para voltar, sabe? Não, o cara não sabe como é que é, mas Valdinei e Sérgio, meu Deus do céu. Ele tomou café e não tinha dinheiro para voltar depois? É verdade. Bom, vamos falar de futebol? Vamos dar uma olhada aí, nós temos primeiro a tabela de classificação, como é que terminou a primeira fase. Para nossa tristeza, o Rio Branco não passou, mas também não caiu. Qual é a análise que você faz? Deixa eu começar com o Mura, que é a primeira vez que está vindo aqui. Mura, que análise você faz da reta final aí do campeonato que terminou na semana passada? Tony, amigos da TVCI, Miguel Saifer, tirando o Rio Branco que não se classificou, e a análise que eu faço que o Londrina, se tivesse não feito aquela bobagem na questão administrativa, perdeu os 6 pontos, estaria hoje líder do campeonato, mudaria um pouco essa tabela. Mas o Paraná e o J. Malucelli mostraram que se organizarem um pouquinho melhor nesse campeonato, os times da capital, como ficou provado que esse ano eles estão levando o campeonato um pouco mais sério do que os outros anos. E tá aí, Paraná em primeiro, J. Malucelli, Curitiba e o Atlético. Mas se o Londrina não perdesse os pontos, ele seria o líder do campeonato paranaense. Qual é a tua avaliação? Houve algum erro de planejamento do Rio Branco para, infelizmente, não passar para os 8 aí? Houve, sim, alguns erros de planejamento no percurso. Levou azar de começar com um bom trabalho. Começou antes o trabalho com o Alan, depois o Alan saiu, entrou o Leandro Nils. Você acha que o Alan tinha que ter saído? Estava uma hora que até o elenco estava superado pelo alto trabalho do Alan. Na minha opinião, eu tenho uma amizade com o Alan, mas tinha alguns jogadores do Rio Branco que não estavam entendendo o trabalho do Alan. Não estavam respeitando. Não estavam respeitando, e o Alan, que ele veio de uma descendência alemã,
impôs, ele estava impondo e alguns jogadores fazendo o corpo mole. Porque o mesmo elenco que estava com o Alan jogou sob o comando do Leandro Nilson. Pois é, o Leandro Nilson quebrou a cara, porque daí veio, fez um bom trabalho aqui, foi pro Vila Nova, ficou 4 partidas e foi mandado embora, né, Miguel? A avaliação que se faz do Luciano Gusso, que chegou, você acha que ele foi também culpado em algum momento de escalação? Enfim, houve um erro de planejamento do time dentro de campo? Olha, erro de planejamento com certeza houve. O Gusso, Luciano Gusso, a meu ver, ele em duas intervenções, né, em 2 últimos jogos, no último principalmente, eu piamente falo com total convicção, ele armou mal o time, ele inverteu as posições do Rodrigo Jesus, que é um jogador de mais habilidade, você jogou bola, você, meu amigo que está me ouvindo nesse momento, está nos vendo, jogou futebol, sabe que a pessoa que tem um porte físico a maior, por mais que tenha habilidade, sempre interessante seria ele ficar entre os zagueiros para prender os zagueiros. E os jogadores com mais habilidades, os melhores de bola se põem no meio de campo. Você sabe disso, todo mundo sabe que é assim. E ele inverteu, colocou o Rodrigo Jesus no meio dos zagueiros e o Diogo, que tem um pouco menos, não que ele não seja habilidoso, mas tem menos velocidade e um drible a menos que o Rodrigo Jesus. Eu creio que se invertido as posições no último jogo, principalmente, com o Diogo ficando lá, prendendo os zagueiros, o Rodrigo Jesus junto com o Ratinho recebendo aquela segunda bola, eu creio que teria uma produtividade maior. Mas num todo, o Gusso nada mais fez do que manter o time, a troca que o Leandro fez. O Leandro simplesmente tirou Douglas Tanque, que era o centroavante fixo, que voltava, e colocou o Rodrigo Jesus e o Roberto. Ele fez só essa modificação e o trabalho do Alan veio numa crescente. Eu diria que o reflexo viria mais tarde, porque as pedreiras, os piores confrontos o Rio Branco encontrou nas primeiras partidas. Se isso fosse mantido, mas por força, pressão da torcida, ou sempre, cultura do futebol brasileiro ou mundial, que é melhor trocar um do que trocar 20 e poucos do plantel ou do elenco, eu diria. Então esse foi o erro maior, porque no detalhe, nas últimas partidas, eu digo mais uma coisa, Tony e amigos ouvintes, de que tivemos nos últimos 20 anos, eu afirmo isso com total convicção, do tempo que eu milito no meio do futebol, um campeonato paranaense de mais alto nível está sendo esse de 2016. Eu digo para você o seguinte, na minha opinião, um dos caras nobres que mais entendeu de futebol aqui no Paraná, que foi diretor de futebol, que foi supervisor de futebol, que foi técnico de futebol de Paranaguá, João Hélio Alves, na minha opinião, chapéu Panamá e charuto. Foi um dos melhores diretores que o Coxa teve. E passou por outros times também. E ele dizia o seguinte, não me esqueço disso, você tem que analisar o jogador pela canela. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte, canela fina, velocidade, canela grossa é um jogador mais parado. E aí você não pode colocar um jogador de canela grossa do meio campo para frente, porque ele é um jogador parado. E aí você tem que sempre ter, se na zaga um pesado, você tem que ter um cara leve ao lado dele, deixar o pesado sair no primeiro combate, se ele tomar o come, né? Come eu gostei. Esse é bom, né? Termo antigo no futebol. Se ele tomar o primeiro come do atacante, tem o zagueiro mais leve atrás dele, dando a cobertura. Só que essas coisas que são no futebol brasileiro foram se perdendo. A gente quis trazer, taticamente, o que acontece na Europa, e eu acho que é aí que o Brasil começou a se afundar. Nós somos do tempo de ponta esquerda, ponta direita, lateral esquerdo, lateral direito, enfim. Isso tudo foi... A gente adaptou o futebol do europeu quando nós somos 5 vezes campeões mundiais, nós fomos a buscar um sistema de jogo que dá certo lá na Europa, e aí eu acho que o futebol acabou se confundindo, não sei, a minha opinião, quero saber de vocês. Concordo com você, Tony. O Hélio Alves, inclusive, o título do Seleto, aqui da Zona Sul, ele também estava naquela campanha vitoriosa e também ajudou o Rio Branco, junto com o ex-prefeito Roque, aqui em Paranaguá, na volta do Rio Branco nessa caminhada. O Hélio Alves falava da canela fina, cansei de entrevistar o Hélio Alves, o feiticeiro, o seu filho também estava indo no mesmo caminho. Arruda aqui na orelha. Arruda aqui na orelha. Então, o seu filho Paulo Roberto Alves, e eu tenho
tem o neto dele que hoje é árbitro de futebol, que muitos dizem que apita mal, mas é um dos destaques também da arbitragem, nessa péssima arbitragem. Mas não vamos entrar na questão da arbitragem, mas o Hélio Alves, ele falava isso daí, canela fina. Tem o grosso, fica a canela grossa aí, mas tem o canela fina que corria. E a falta dos pontas, né? Tem que colocar ponta. Bom, tinha até uma brincadeira do Jô Soares, acho que era o Tele Santana, que era na época... Bota a ponta, Tele. Bota a ponta, Tele! E às vezes falta mesmo isso no futebol, né? E o que faltou pro Rio Branco, os alas apoiarem no jogo lá em Cascavel. Faltou isso daí, que o técnico inventou essa modernidade que dá hoje e os nossos alas não foram apoiar, o que faltou para os alas abrir o jogo para fugir da retranca do Cascavel. Eu não, essa questão, né, da importação, nós lembra do carrossel holandês, né? Isso. René van der Kerkhoff, William van der Kerkhoff, o time da Holanda. Então, é uma forma de jogar, que você falou. Tony, é o mesmo que prescrever remédio ao parceiro, o amigo. O que der bom para você, o antibiótico, nós temos essa mania, a automedicação, né, que é uma coisa bestial. O futebol não é diferente. A característica do futebol brasileiro, sul-americano, do futebol do sangue latino, né, na mais acontecendo aqui na América do Sul, é justamente a criatividade. Agora, eu falo em fundamento, nas escolinhas se fala fundamento. Eu diria que isso aí é o afundamento, eu acrescentaria um A. Por quê? Depois do Neymar, nós paramos. A criatividade do futebol brasileiro se faz tudo na maior previsibilidade do mundo. Então você escolhe o melhor. Você, Tony, nós já jogamos futebol de prego, lembra? De botão de prego. Põe aqueles pregos na madeira e ficava jogando. Eles não se mexem. Então essa questão de ala, ponta, eu sou contra voltar ao 4-2-4, mas ocupar os espaços no tempo certo. E nós estamos limitando tanto que se você colocar, meu amigo, teu filho numa escolinha de futebol... Se ele tiver habilidade suficiente de tentar se livrar de um oponente com um drible, na hora ele te saca, é fundamento. Então nós paramos, parece que nós somos pagos, as escolinhas de futebol, esses grandes clubes, grandes empresários, estão tentando pulverizar, eliminar o cérebro das crianças. Porque essa criatividade... A gente nem protagonista mais temos no futebol europeu, o Neymar não é protagonista do time. Com certeza. Só que daí pode entrar nesse assunto que você está falando aí. Aqui pode até mudar para a gente colocar já e discutir rapidamente aqui os jogos da manhã. Você pode observar, as pessoas perguntam, mas por que o Neymar joga bola no Barcelona e não joga, né, um futebol de qualidade na seleção brasileira? É justamente isso, porque amarram ele na seleção. E o Dunga é um cara que taticamente... Gosto do Dunga como pessoa, como ser humano, mas eu não sei, ele amarra muito taticamente os jogadores e aí não consegue desenvolver aquilo que eles sabem fazer, a liberdade para o jogador, o craque tem que... Mestre Tele Santana sempre falava isso, entre outros grandes treinadores brasileiros, deixa o craque solto, não prende o craque em esquema tático, deixa ele solto, né? E aqui acontece, eles vêm para a seleção brasileira, ele é amarrado e aí a coisa não acontece. Eu falo muito, Tony, no futebol, em qualquer setor da vida profissional, é potencializar. Nós que estudamos matemática, né, eu vou ser bastante sucinto, elevar a potência x o x. É extrair ou tentar mostrar, deixar que o atleta do futebol profissional mostre, aproveitar o que melhor ele tem. Claro. Então, inibir a criatividade, nós, brasileiros, sabemos, nós saudosos, Copa de 70, enfim, tantos jogadores que nós tivemos que conseguiam, vamos dizer, decidir uma partida. O futebol, aquela plástica, agora foi de uma maneira tão grande que nós deveríamos copiar do europeu, principalmente, seria a disciplina técnica, a disciplina tática. Não importávamos, porque nós chamávamos os russos, o próprio europeu, de perna dura. Tanto futebol de salão em Paranaguá, como acontecia que nós ganhávamos de todo mundo do norte do Paraná. Mas houve uma evolução, o que nós teríamos que importar é justamente a disciplina, tática e técnica. Não, porque você nasce com isso, é um dom. A criatividade é um dom. E você inibir isso aí de um profissional em qualquer setor que ele opere, isso aí é um crime. E o Brasil, olha, a voltar isso aí, Tony, eu calculo que em menos de 15 anos nós não conseguiremos estar no patamar do futebol mundial a nível de clubes, de federação, de confederação ou até de Copa do Mundo. Em 15 anos nós não recuperamos isso. É difícil mesmo. E a gente tem prova disso aí que está acontecendo. Vamos dar uma olhada, então, na rodada de amanhã. O Coxa joga às 11 horas da manhã, né?
Eu vi agora há pouco na tabela, não sei se confirmou esse horário. Tem passeata, tem carreata, movimento, alguma coisa? Não? Sei lá o que vai ter. Eu espero que não tenha gol de bicicleta. Muita pedalada. Vamos então aos resultados, aos palpites. A hora dos palpites, começando pelo Muramura. Muramura, na verdade, é um dos caras mais queridos da imprensa parnanguara, né, Miguel? Com certeza. certeza. Uma figuraça aqui, gente. João Carlos Borges Muradi, eu aprendi no início, né? O Valdir Braz me colocou na imprensa, me chamou, eu devo tudo muito a ele, me deu uma oportunidade. E o Muramura, eu tive a oportunidade de sempre ser seu ouvinte e tive o prazer, né, a honra de ser seu parceiro. Olha, é um ícone, é uma pessoa, um coração maravilhoso. E outra, em Paranaguá, né, é uma referência que não se nega. E tem uma referência com a minha família muito grande. Conviveu com a minha família, com o tio Moacir, que você considera muito, que lamentavelmente faleceu recentemente, irmão da minha mãe. Meu padrinho e teu padrinho. É um cara fantástico. Vamos lá, Muramura, Foz e Paraná, quem ganha aí, qual é o teu palpite? Nesse jogo pode dar empate ou a vitória. Eu acho que passa. Empate ou vitória de quem? Não. Vitória do Paraná Clube, apertadíssima em cima do Foz do Iguaçu. 1-0? Pode ser 1-0, 2-1 vai nesse jogo aí. 2-1. 2-1. Miguel, qual é teu palpite, Foz e Paraná? Foz e Paraná, o Foz vence o Paraná lá em Foz do Iguaçu, ele vence a primeira partida. Aí vai ter que correr atrás no segundo. Essa é a primeira rodada. Os mandantes, só para o pessoal entender, os mandantes estão jogando fora, ou seja, os que se classificaram, os 4 primeiros colocados, têm a vantagem de decidir a vaga jogando em casa. Por isso que todos eles estão jogando fora. Vamos lá, Londrina e Atlético. Eu vou dizer uma coisa para você, é um jogo difícil, hein? Eu aposto no Londrina. O Mas Londrina... porque você é coxa branca? Não, nada. Lembrando, Tony, que... Você é Vasco, né? Vasco. Lembrando que na última minha participação aqui, Curitiba Atlético 2-0, cravei pro Curitiba lá na Baixada e não ganhei nenhum prêmio aqui da TVC. 2-0, dei até o placar. Olha, nesse jogo, Londrina muito provavelmente vai... Olha, eu não sei se vai ser no GVD ou lá no Estado do Café. Muito provavelmente. O Estádio do Café estava em reforma. Estava em reforma, mas deve ser no GVD ali no centro. Lá ou Londrina. Não, lá é um caldeirão. Muito provavelmente não. Eu aposto que o Londrina vence esse jogo. Dos 4 é o único time que pode tirar um dos times da capital. O Londrina. Londrina vence esse jogo. Você aposta no Londrina amanhã? Londrina. Quanto? 2-0. Vamos lá, agora sim. PSTC e J. Malucelli. O J. Malucelli sempre a gente já sabe, vem na correria e depois para. E o PSTC é um timinho chato de jogar, né, Miguel? Qual que é a tua... Aposto, assim, em minhas fichas todas no J. Malucelli. Rapidamente, para não tomar espaço, o PSTC, uma baita de uma equipe, é muito bom time. Mas ele sabendo... É curioso aí que é um jogo sem torcedor. Certo. Claro que lá em Cornélio Procópio, o time, a população abraçou o PSTC, Sim. que é de Londrina. Mas o estádio lá, que é pequenininho, né, acanhado demais, mas está sempre lotado. 3 mil pessoas lotadas, 3.000, Todos os jogos lotados. Mas lotados porque é uma novidade, é um lazer para a pessoa do interior, Perfeito. numa cidade de Cornélio, né, Procópio, uma cidade pequena, não tem lá o que fazer, o povo vai para o campo. Por isso que... Mas são 2 times que tradicionalmente não têm torcida. Principalmente, Tony, apostando, né, pela a militância, a vivência no futebol, principalmente, é claro, o futebol é muito imprevisível, é o único esporte que dá chance a todos. Por isso que ele é apaixonante. Apaixonante. O J. Malucelli pelo fato seguinte, muito provável o PSTC, vai que a última partida lá em Cornélio Procópio, dele em casa, e a chance é única, e ele deve se atirar, deve ir acima, e o J. Malucelli é um time muito frio, é um time que tem muito provavelmente vai se aproveitar aí dos contra-ataques e terá, eu creio que o Malucelli virá para Curitiba com uma posição mais folgada aí, com uma vitória lá de Cornélio Procópio. J. Malucelli vem de uma derrota, jogou pelo regulamento contra o Londrina, boa equipe do Londrina. Para não pegar os outros times grandes. Então, vai vencer o J. Malucelli apertadamente 2-0, Tony. Mas jogo difícil lá. Aí vem o último jogo que eu acho difícil também. Toledo e Curitiba, porque, falar a verdade, sou coxa, todo mundo sabe. O Curitiba tomou um baile do Toledo na primeira fase. Perdeu o jogo, tomou 3 gols e um foi de bicicleta. Não jogou nada o coxa naquele dia. Depois o time deu uma melhorada, mas às vezes dá uma caída. Eu acho que vai ser um jogo difícil. Vai aí, não sei, eu não quero dar palpite. Prefiro que os convidados dêem palpite. Miguel. Olha, eu creio que o Toledo
ele vence essa partida, ele sairá vitorioso, terá uma vantagem, mesmo porque eu avalio o Toledo, Tony e amigos, como a melhor equipe de todas, né, do interior, lógico, salvo, sabemos o potencial Curitiba, Atlético, o Paraná, enfim, mas o Toledo aqui em Paranaguá, por mais ter perdido de 3-1, mas o resultado não disse o que foi a partida. O Toledo é um time muito equilibrado e muito provavelmente ele fará o resultado lá, logicamente, no Couto Pereira é uma história completamente diferente. Depende do resultado, né? Com certeza. Toledo, se fizer saldo, tem possibilidade de passar. Mas vence o Curitiba, eu vou apostar no Coxa. O Curitiba vence o Toledo para quebrar essa hegemonidade dos times da capital não vencerem a equipe do Toledo. O Curitiba vence o Toledo amanhã 1-0. Tá bom, então, e o curioso disso tudo aí, que o Maringá, campeão, vice-campeão de 2014 e o Operário, campeão de 2015, os dois caíram. Coisa do futebol. Miguel, muito obrigado. Quer deixar algum recado aí? Olha, eu quero mandar um abraço, né, toda a minha família, as pessoas, né, a repercussão, né, da minha participação e agradecer toda a direção da TVCI. Sei, Tony, que não sou merecedor, mas com toda a modéstia, meu humilde conhecimento, ter essa oportunidade de poder passar todas essas pessoas. Quero mandar um abraço para quem estava doentinho, Miguelzinho, Miguel Saif Neto. Meu neto agora está bacana, já graças a Deus, eu estive viajando muito preocupado, mas está tudo bem, e todas as pessoas que nos ouvem. E mais uma vez, né, agradecer a oportunidade de vocês deixar com que a gente fale, e principalmente, né, ao lado de um ícone da imprensa parnanguara, você sabe disso. Eu brinco muito com o Muramura, o que não pode deixar, Tony, ele querer pegar café de parede. Eu chamo de café de parede, que é as máquinas, sabe? Que tem que avisá-lo que tem que colocar um copo antes. Embaixo, então, que nós lá em Cantabala, não, Cantagalo, né? Cantagalo. Lá que chama, o pessoal de Guarapau chama Cantabala. Só que não pode, tem que avisar que tem que pôr o copo, senão queima a mão. Mas é um prazer muito grande, Tony, você, a todos. Quero mandar um abraço muito grande a todos os que estão nos assistindo nesse momento. E tomara, né, mais vezes eu seja merecedor aqui de poder externar minha opinião aqui. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço em nome de toda a nossa equipe mais uma vez. Essas viagens devem ser muito engraçadas. Meu só Deus pensando. do céu. Ainda mais que vocês ficam horas dentro de uma van, o que acontece por lá? Mura, eu fico só imaginando. Mura, muito obrigado. Você sabe que eu gosto demais de você. Estou sempre te ouvindo, acompanhando aí de madrugada. Você é um cara fantástico, mora no meu coração e da minha família também. Um grande abraço e muito obrigado, viu? Obrigado a você, Tony. Em nome do Tony, a Camila, eu quero agradecer mais uma vez toda a equipe da TVCI, parabenizar. A Camila hoje teve o exemplo do Miguel, antes de vir para cá, como ele antes de ir pro jogo, ou antes de pegar a van, ontem antes de entrar na transmissão. Miguel quase matou nós aqui. Será que eu vou ficar sozinho com o Tony? Miguel não vai vir? Por que ele não veio? Porque ele teve de passar para tomar um martelinho. Pergunta da história do martelinho. Eu tenho várias histórias, mas o Miguel teve a história do martelinho. Pergunta para Camila. Mas eu quero agradecer e convidar vocês e torcer para que o bom futebol prevaleça. Volte, como você falou no começo. E parabenizar a TVCI pelo belo programa durante toda a semana, principalmente aos sábados. Dá valores a nós, cronistas, aos convidados, principalmente apoiando também os talentos musicais, a todos os talentos. E convidar para hoje, Tony, que você falou, hoje nós estaremos no campo do Bangu, duas equipes do bairro da Divinéia, como o time do Bahia, disputando o veterano dos 40 anos, mas fazendo também várias finais de sub-15, sub-17, a garotada, que pode ser um jogador do Rio Branco, quando o Paranaguá tiver campo de 11, para poder essa garotada jogar futebol com chuteira, porque por enquanto fazem futebol pelada, mas quando nós tiver bons campos de 11, nós temos grandes valores. Um abraço a todos vocês. Tony, eu gostaria de mais uma participação, por favor. O legal, o bacana disso, é interessante. Paranaguá, o litoral, né? A TVCI está de parabéns. Coisa nossa, nós temos tantas histórias, tantas coisas bonitas. Nós, vamos dizer assim, sempre, né? As coisas do vizinho, dos próximos, sejam melhores ou piores, mas nós temos tantas histórias, nós somos o berço da civilização paranaense, não só em toda a questão política, culturais e também desportiva. E realmente vamos dizer assim, uma fonte, um meio de você passar essas coisas. E Paranaguá é muito rico em história e coisas. Graças a Deus a gente viveu e conviveu isso aí. Mais uma vez, obrigado. Tony, agora para fechar, eu sei que está tão atrasado disso. A calça eu empresto a minha, o jaleco o Miguel empresta, e a touca você pega de mim, a barba pega do Miguel. Em dezembro você é o Papai Noel. Então tá legal, eu vou dar reserva de vocês dois. Tá ok, um abraço. Um abraço, obrigado mais uma vez aqui.